O Jornal do Meio-Dia está de volta. Impactos da reforma tributária e de outras dívidas também. O novo sistema trará muitos desafios para Mato Grosso e um dos principais será a perda de arrecadação e da capacidade de investimentos nos próximos anos, principalmente dos municípios. E é para falar sobre esses assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Leonardo Bortolin. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Cumprimentar todos que nos assistem. Presidente, os próximos anos, como a Camila falou aí, de prejuízo para as prefeituras ainda não chegaram. Mas, por exemplo, Cuiabá já reclama da perda de arrecadação no ICMS. Essa é uma realidade da maioria dos municípios de Mato Grosso? É a realidade de todos os municípios de Mato Grosso, né? Se nós formos pegar o volume do que foi repassado em valores de ICMS do ano passado para esse, nós vamos ver que aumentou a taxa de juros, aumentou-se o gasto da máquina pública. Em termos percentuais, o que é essa queda nos primeiros 6 meses de 25 para 24? Em alguns municípios a gente já apurou até 15%. E o que acontece, como foi falado até no início aqui da entrevista, o maior receio dos municípios é o impacto da reforma tributária. Essa reforma para Mato Grosso, ela vai diminuir a capacidade de investimento nos municípios. Então, aquele município que tem hoje um recurso do Estado para construir uma ponte, construir um posto de saúde, esse valor que o repasse acontecia para investimento, isso vai diminuir no Estado, assim como a taxa de crescimento. Porque você imagina, o tributo que ficava dentro do Estado, ele passa aí para onde está sendo consumido o produto que era industrializado aqui. Então, mesmo tendo uma compensação, um fundo de compensação para não ter a perca na arrecadação, mas esse fundo ele não vai somar o suficiente para atingir a perspectiva de crescimento da arrecadação. Então, o Estado de Mato Grosso, que tem transformado na área de infraestrutura, isso é uma realidade de hoje que, com certeza, amanhã ela não terá mais. E, além disso, você imagina, a partir de alguns anos, nós não temos mais direito a dar os subsídios para empresas virem se instalar. Como que você desenvolve se você não tiver emprego, se você não tiver renda para a população, se você não industrializar? Mato Grosso é um estado que não tem mercado consumidor, não tem mão de obra, uma logística ainda muito atrasada, e o que fazia agregado à grande produção era o quê? Era uns subsídios e os incentivos que o Estado colocava à disposição dos grandes investidores. E isso nós não vamos ter mais. Mato Grosso vai perder, assim como os municípios matogrossenses, a sua capacidade de poder atrair empresas e de se tornar competitivo, diminuindo o número de empresas, diminuindo o valor arrecadado pela máquina pública, porque quanto mais você arrecada, mais dinheiro você tem para investir. Então eu vejo que a curto prazo nós vamos ter uma retração, tanto na economia, quanto também na capacidade de investimento e crescimento do estado de Mato Grosso. Presidente, exatamente sobre este prazo, em quanto tempo que nós vamos começar a sentir os reflexos disso? E também já se estuda com certeza qual seria as possíveis soluções para esse problema? Olha, na verdade a reforma tributária ela tem uma transição a longo prazo, né? Então nós vamos aí... Estimativa. São cerca aí de 70 anos toda a transição da reforma tributária. Entre toda a forma de distribuição do ICMS e do IBS, no caso dos impostos aqui do município e do estado, e o CBS no caso dos impostos a nível federal. Mas o que mais importa para nós é realmente essa conjuntura, essa diferença do que se arrecada para o ICMS do que vai ser a distribuição do IBS. Ainda em Mato Grosso, algumas cidades menores elas vão ter um ganho se comparado à cota parte do IBS do que somado ao ICMS e o ISS que elas recolhem hoje. Porque muitas prefeituras elas não têm condição de fiscalizar e utilizar ferramentas para poder ter a tributação do ISS. Mas essas prefeituras elas vão ter, e aí a entra num papel muito forte, de auxiliá-los, principalmente no ano que vem, porque
tudo que arrecadar de ISS em 2026 e 2027 vai servir de média para poder fazer a repartição do bolo dentro do IBS. O senhor falou de 70 anos, mas os reflexos já estão sendo sentidos. Já, não, imediato, tanto que a perspectiva do próprio governo é de queda em toda a arrecadação para daqui 2 anos. E até porque é o seguinte, né? Porque aí quem vai recolher muito imposto é o estado que consome mais. Que tem a maior população. Que produz. Exatamente. Não é Mato Grosso. Infelizmente, o Congresso, que tem, quanto a Câmara principalmente, quanto maior a população, maior o número de representantes, diferente do Senado, que são 3 independentes da população de cada estado. E Mato Grosso foi um estado que, mesmo a bancada tendo se posicionado contra a reforma, a maior parte não teve condição de ganhar contra grandes centros consumidores, como São Paulo, como Minas Gerais, como a Bahia. Presidente, da economia para a política. Fala-se muito aí numa união, né? Numa federação do seu partido, MDB, com os republicanos. E nessa semana agora, um assunto foi destaque na imprensa. A possibilidade de uma aliança eleitoral no ano que vem do MDB, de Janaína Riva, pré-candidata ao Senado, com o PL, de Wellington Fagundes e José Medeiros. É possível isso? Lúcio, é possível. Na verdade, o MDB aqui em Mato Grosso, a partir do momento a Janaína assumindo a presidência do partido em agosto, o posicionamento do MDB ele passa a ser um partido de centro-direita. E ele vai caminhar com centro-direita aqui no estado de Mato Grosso. É claro que o projeto prioritário nosso é a Janaína ao Senado. E acredito que aí nós vamos ter condição de dialogar com todos os pré-candidatos a governo. Seja o senador Wellington, líder do PL no estado, seja o Otaviano Pivetta, vice-governador, ou até mesmo o senador Jaime Campos, com quem a Janaína tem um excelente acesso e é amigo de toda a classe política, né? Então, eu acredito que nesse momento Mato Grosso tem 3 pré-candidatos naturais ao governo, muito bem posicionados, e que nós vamos estar conversando com cada um deles. Pelo que o senhor fala aí, a opção melhor seria a candidatura avulsa de Janaína Riva, não, é isso? A gente não descarta também, Lúcio. Nós não descartamos a possibilidade de uma candidatura avulsa, até porque, como são 2 vagas ao Senado, são 3 pré-candidatos a governo, muitos prefeitos, lideranças e candidatos a deputados estaduais do partido, eles têm as suas preferências divergentes, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos estar conduzindo toda essa fala ao lado da Janaína para poder construir um palanque que fique aí no tamanho da nossa expectativa. Obrigado, presidente, pelas informações. Nossa, passou muito rápido, sempre uma alegria estar com a elegância da notícia em pessoa. Obrigado a todos. Obrigada, boa tarde.